Olá, meu nome é Tainá e eu faço parte do segundo grupo. O nosso tema é o Polo Industrial da região do ABCD e os impactos ambientais. O grupo é formado pela Amanda, o Bruno, a Lara, a Lars, o Leandro, a Maria Vitória, a Mariana, o Nicolas e a Tainá. Bem, falando um pouco primeiro da estrutura do nosso trabalho, ele foi dividido em 4 tópicos principais. A introdução, desenvolvimento, aí o desenvolvimento foi dividido em mapeamento da cadeia produtiva, tanto a direta quanto a reversa, e também em possíveis impactos ambientais nos elos da cadeia produtiva e em propostas de soluções. Aí depois a gente tem os estudos de caso e, por fim, a nossa conclusão. Bem, começando com a nossa introdução, é bom primeiro alguns conceitos, né? Definir alguns conceitos. O primeiro seria o impacto ambiental, que é qualquer modificação de características ambientais, seja positivas ou negativas, devido às atividades, produtos ou serviços. Já a poluição é uma introdução direta ou indireta de matéria ou energia no meio ambiente, através de atividades humanas. Então, também é um impacto ambiental, só que nesse caso é só com efeitos negativos. Esses efeitos podem ser na saúde, na flora, na fauna, ou até impossibilitando de você fazer alguma atividade naquele ambiente. Isso seria a poluição. E, bem, a poluição pode vir de qualquer atividade, né, humana. Só que a industrial é a que causa os maiores impactos, maiores consequências. Principalmente o esgotamento de insumos, ou seja, matérias-primas e energia, recursos naturais, né, polui bastante o solo, a água e o ar. A gente vê bastante, né, chaminé de poluição ou algum efluente que a indústria joga nos rios, tem nenhum tratamento. E, bem, a gente pode falar que essas questões ambientais, elas se iniciam, esses desafios para essas questões, se iniciam com a Revolução Industrial. Eles intensificaram, né, esses maiores, e ficaram mais complexos esses problemas, devido a essa visão capitalista, né, de você ter a maior demanda de produtos, de fabricar mais, então você está demandando mais insumos, mais recursos, e também, consequentemente, gerando mais resíduos. A gente cria essa sociedade de consumo, que é um grande problema, intensificando, complicando mais ainda as questões ambientais. E, bem, é importante que, para entender os impactos que uma indústria causa, é importante analisar toda essa cadeia, né? Então, tem que entender a relação entre diferentes setores. Para os setores que extraem esses recursos, né? Agricultura, extrativismo, pecuária, mas também como essa matéria, esses recursos vão ser transformados na indústria, né? Então tem antes, a montante e a jusante. Como que vai ser os impactos em cada uma área, é importante você analisar. Bem, emissões de vários setores, né? Vários tipos de indústrias, várias coisas, né? De papel, celulose, de petroquímica. Então, vai variar também a poluição que elas causam. Pode variar tanto no tipo de poluição, se vai ser na água, no solo ou em outro meio, e também na intensidade delas. Então, algumas indústrias poluem mais do que outras. Ou vai emitir mais gases de estufa, mais dióxido de carbono, ou mais resíduos sólidos, vai variar. No Brasil, os setores que mais poluem são de ferro e aço, petróleo e derivados, ao metal mecânico, celulose, papel e química. Bem, tem essa tabelinha aqui para falar alguns danos, né, alguns impactos que essa poluição causa e qual é a principal fonte poluidora, né? Aqui, nesse caso, é poluição no ar. A gente tem o dióxido de enxofre, que é um dos elementos que usam para verificar a qualidade do ar, né? Um dos parâmetros. Então, as principais poluentes, as principais fontes são a refinaria de petróleo, fábrica de celulose, de ácido sulfúrico e fertilizantes. E eles causam danos à saúde, como a infecção de mucosas,
também altera o processo de fotossíntese e cria chuva ácida, né, que tanto impacta na vegetação, na flora dos rios, nas águas, como também impacta a sociedade, porque pode deteriorar equipamentos públicos. Depois temos os hidrocarbonetos, que é outro parâmetro, que a sua principal fonte poluidora são as refinarias de petróleo e derivados de petróleo, causam danos à saúde, né, irritação de mucosas e atacam o sistema nervoso, causando alterações de sono, que são os principais impactos. Temos também as partículas de suspensão, que as fábricas de cimentos siderúrgicas são as maiores fontes geradoras, e nos efeitos delas, elas impactam tanto alergias, problemas pulmonares, tem a sujeira, né, que causa que são partículas, né, então poeira. Por fim, tem os óxidos de nitrogênio, que os principais poluidores são as fontes, fornos industriais, incineradores, tem a indústria de cal e de fertilizantes, e eles atacam vias respiratórias. Então, a gente pode ver que não é só problema também ambiental, é um problema de saúde, um problema social que está causando, está associado à poluição e às indústrias. Bem, agora falando um pouquinho de que seria a poluição, né, está relacionado à poluição, impacto ambiental e a indústria, falar um pouco da região, né, que a gente vai tratar, que é a região do ABC, ou também pode ser Grande ABC, Grande ABC, ABC Paulista, ou ABCD, que é composta por 7 municípios. Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Mauá. A sigla, como você pode ver, são dos 3 principais municípios, né? Santo André, São Bernardo e São Caetano. Alguns também acrescentam Diadema, por causa que também é um grande município muito populoso, como a partir da sua indústria. E, bem, esses 7 municípios, eles ocupam uma área de 828 km², tem mais ou menos 3 milhões de habitantes na área e 24 mil indústrias distribuídas nesses 7 municípios. O ABC ele é considerado o principal polo industrial brasileiro e um dos mais importantes no contexto econômico da América Latina. Então, falando um pouquinho dessa história, né, do ABC, de como começou nessa industrialização dele, ele tem, então, esse mais ou menos com 1870, a gente tem a expansão do café, né, e a construção da ferrovia, que ligava Jundiaí ao Porto de Santos, e cortava a maior parte desses municípios. Então, foi muito importante essa ferrovia para o desenvolvimento da região. Então, no final do século XIX, no começo do século XX, a gente surgem algumas indústrias, né, como fonte de investimentos por parte desses barões do café, e a instalação dessas indústrias estão relacionadas a produções de bens de consumo duráveis, então, peixes, alimentos, cerâmicas, entre outros. Então, a OABC ele compõe esse primeiro ciclo de industrialização brasileira. Só que aí esse cenário vai mudar um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, nesse contexto de Guerra Fria, e a região passou a receber indústrias multinacionais fordistas, principalmente no setor automobilístico. Aí, dessa forma, estabeleceu o sistema rodoviário como o principal eixo de transporte no país. E então ela teve um grande papel desse jeito na segunda fase, o segundo ciclo de industrialização brasileira. Então, mais ou menos a partir de 1950, os padrões de consumo brasileiros mudam, começam a ter maior consumo, e na década seguinte, as indústrias passam a ocupar as áreas mais afastadas do centro de São Paulo, principalmente devido ao preço da terra e dos salários, né? Precisam produzir mais, então tem que colocar esses custos. E com isso, a industrialização se expandiu para as demais áreas, os demais municípios da região do ABCD, que até no momento, até naquela época, estava concentrado só na ferrovia. Então foi expandindo essa área das indústrias.
Então, e essa formação da região mesmo, assim, esse processo de formação da região da ABC, ela termina com a criação, né, da indústria petroquímica em Mauá. Então, foi mais ou menos em 1974, 1800, então, formalizou a região da ABCD. Então, mas aí nas próximas décadas, na década de 1980 e 90, foi um período de transformação mundial, temos a globalização, tem as novas estratégias de empresas, empresas japonesas, além do Fordismo, né, são diferentes, vão mudando essas caras, e tem, no cenário nacional temos alguns problemas como a alta inflação e a guerra fiscal, que impactou o modelo de indústrias rodistas no Brasil. Foi e acarretando na desindustrialização e na reestruturação industrial. Aí surgiam as chamadas áreas industriais degradadas, que é um problema, porque essas indústrias elas saíram, né, foram para outros estados, outros municípios, e na ABC ficaram essas áreas vazias, que estão degradadas, né, porque a indústria foi para lá, e ficou vazia, não tem mais indústria, tem os problemas ficaram. Então, atualmente, né, além dos problemas que as próprias indústrias que estão lá no ABC, tem esse problema dessas áreas degradadas, que ficaram lá vazias e continuam poluídas. Mas algumas formas, vamos dizer, aí na mesma região agora, né, o consórcio da ABC está tentando solucionar tantos problemas relacionados à poluição, quanto dessas áreas degradadas. Então, aqui tem a nossa introdução, que explica mais ou menos o contexto da história do ABC e também de poluição, e esses conceitos. Eu me chamo Lars Bossan, vou começar a falar um pouco sobre desenvolvimento, então. A gente pode ver ali que a região do ABC possui destaque por sua atividade automotiva. É o local onde foram instaladas as primeiras fábricas de automóveis aqui no país, aqui no Brasil, e onde até hoje abriga a sede de empresas como Volkswagen, General Motors, Scania, entre outras. Ah, essa região é muito conhecida, além também da sua fase automotiva, mas também por suas fábricas químicas, que corresponde hoje em dia quase a um pouco mais de 10% do mercado nacional, mas também devido a outras áreas muito amplas. Atualmente também a região está com foco em crescer na indústria aeronáutica e querem ser o maior polo da aviação brasileira, né, em alguns anos daqui para frente. Também ali no final da década de 70 e começo da década de 80, teve grande revolução e onde surgiu o chamado novo sindicalismo. Então ali os sindicatos acabaram renascendo com um novo formato, com algumas instituições à frente, como o CUT, e posteriormente a criação de um dos maiores partidos do Brasil, partidos políticos. Então também essa região é conhecida pelo sua atuação no sindicalismo efetivo nas indústrias, né? Com esse crescimento da indústria, acabou gerando esse crescimento do sindicalismo. A região também foi um dos centros de desenvolvimento do governo JK, do Juscelino Kubitschek. Isto é, as metas do crescimento do Brasil na época era que a indústria automotiva, em 1960, produzissem cerca de 100 mil veículos por ano. Então, assim, era um salto absurdo. Assim, antigamente era algo em torno de 30 a 35 mil, e a partir das políticas do JK, o número inicial de produção era de 100 mil veículos. Então ali a gente consegue ver que nessa época do governo JK também houve uma migração bastante acentuada do restante do país para o estado de São Paulo no geral,
estado de São Paulo e Sudeste no geral. Então, assim, as grandes fábricas, indústrias começaram a se instalar nessa região, então a região da cidade de São Paulo, a região do ABC, a região ali de Campinas e a região ali de São José também, no estado de São Paulo. E com isso, hoje em dia, o ABC se torna o terceiro maior polo econômico, atrás apenas da cidade de São Paulo e também da cidade do Rio de Janeiro. Essa migração para o estado de São Paulo e também com os centros tecnológicos aqui assumidos, trouxeram bastante desenvolvimento para essa região, pois havia mão de obra qualificada, e as indústrias, devido às políticas do governo, do então governo, se instalaram e trouxeram as tecnologias de fora do país. Então, essa população também se aglomerando no estado de São Paulo foi um dos pontos críticos também para a venda em massa dos automóveis, que começaram a ser produzidos aqui nacionalmente, começaram a baixar os preços, e essa relação de logística era muito próxima, então os valores também diminuíam por causa disso, que a massa estava concentrada na cidade de São Paulo, que fica ao lado da região, e também no Sudeste, que fica próximo. Outro fator também que a região do ABC teve esse desenvolvimento tão acentuado foi pela sua proximidade com o Porto de Santos também, aproximadamente ali em torno de 50 a 80 quilômetros. Então, assim, as indústrias tinham facilidade para transporte tanto de mercadorias advindas do exterior, mas também produzidas nacionalmente, que eram exportadas. E esse fluxo também de informação de tecnologia era bem, bem amplo. Então, assim, essa foi uma das propostas da região do ABC, que é ter esse desenvolvimento através do Porto de Santos também. Mas a gente pode ver também que com tudo isso, com todo esse desenvolvimento, essa aceleração de número populacional, de indústrias instaladas na região, ocasionaram algumas catástrofes ambientais. Assim, hoje em dia a gente ainda consegue ver que escoamento das águas aqui na região do ABC não é muito bom. Os lixos despejados incorretamente, pela foto que a gente pode ver na represa Billings também, é algo que afeta todo o ecossistema. Então, a drenagem das águas, a fauna, a flora local também, e também grande parte da população que moram ali na região, e trabalham com isso, trabalham com turismo, com pesca, acabam sendo afetados também. O descarte de materiais pesados como minérios, cavacos e sobras de materiais industriais, químicos também, por essa grande parcela da indústria química na região, é algo que a gente tem que analisar, é algo que a gente tem que debater, porque acabam danificando e estragando muito, causando muitos impactos ambientais, que posteriormente no trabalho a gente vai continuar vendo quais são esses impactos mais em específico. E também a poluição sonora e visual. Atualmente a região possui ali quase 3 milhões de habitantes, englobando mais de 4 cidades do ABCD. Então, assim, a poluição sonora e visual é muito grande e desgastante para a população em geral do local. Isso são alguns dos efeitos que a gente consegue mensurar só de uma análise breve dos impactos ambientais que as indústrias e o desenvolvimento da região do ABC trouxeram para o local. Olá, meu nome é Lara Oliveira e eu vou falar um pouquinho sobre o mapeamento da cadeia produtiva direta e reversa. Neste trabalho, considera-se por arranjos produtivos os conjuntos de empresas de diferentes tipos que apresentam relações comerciais e físicas entre si, com o objetivo de transformar a matéria-prima em produtos acabados destinados ao consumidor. Para entender melhor essa parte, pense numa camisa de algodão que está à venda numa loja. A sua origem encontra-se nas atividades de produção agrícola espalhadas por vastas áreas e nas mineradoras que extraem rochas para produzir fertilizantes e corretivos de solo, usados pelos agricultores. Já a qualidade da camisa, seu preço, a disponibilidade para pronta entrega
e outros elementos geradores de valor para o comprador são construídos ao longo de várias atividades realizadas por diferentes agentes econômicos, que, em seu conjunto, denominam-se cadeias de suprimento ou cadeias produtivas. A imagem a seguir ilustra uma cadeia genérica onde a gente pode ver o início, mais conhecido como montante, que se dá através da obtenção da matéria-prima, seguindo da industrialização, distribuição e, por fim, chegando ao consumidor final, finalizando um processo lógico de um encadeamento a partir de um produto final chamado de jusante. Aqui está um exemplo da cadeia produtiva de petróleo, que é uma cadeia bastante representativa no Brasil e dá origem a diversos produtos, como combustível, plástico e outros produtos asfálticos, e também são encontrados na região do polo industrial do ABC. A cadeia produtiva do petróleo está segmentada em 4 grandes grupos: exploração, refino, indústria petroquímica e indústria de transformação. A indústria de transformação, também chamada de terceira geração, é a responsável por fazer os produtos finais, como embalagens, filmes, componentes automotivos, fios, tubos e cabos. Dessa forma, é possível ver que a cadeia necessita de bens e serviços de alto valor agregado, descendentes de outras indústrias e setores da economia, como, por exemplo, eletroeletrônica, automação e, principalmente, os serviços de logística reversa, que se tornaram um diferencial competitivo das cadeias produtivas. O descarte adequado de resíduos de materiais, produtos e embalagens quimicamente tratados são um desafio às instituições, e seu impacto sobre o meio ambiente torna o tema de muita relevância para debate. Entre as alternativas de descarte desses materiais, existe a reciclagem, o reprocessamento e devolução ao mercado, ou ainda, no caso de não haver mais utilidade do material, o descarte pela deposição em algum depósito definitivo na forma de lixo. O mapeamento da logística reversa é ilustrado por Paulo Roberto Leite, através da figura abaixo, em que são resumidas as principais etapas dos fluxos reversos nas 2 áreas de atuação, pós-venda e pós-consumo. De acordo com o autor, a logística reversa de pós-venda é a área de atuação da logística que se ocupa do equacionamento e da operacionalização do fluxo físico e das informações logísticas de bens de pós-venda, em uso ou em pouco uso, os quais, por diferentes motivos, retornam aos diferentes estágios das cadeias de distribuição direta. Por outro lado, a logística reversa de pós-consumo é a área de atuação da logística que equaciona e operacionaliza o fluxo físico e as informações correspondentes e as informações de bens de consumo que são descartadas pela sociedade e que retornam ao ciclo de negócio ou ao ciclo produtivo por meio dos canais de distribuições específicos. Aqui está um exemplo de cadeia produtiva petroquímica de plástico direta e reversa. Um estudo feito por Marcos Barros demonstrou a importância das cadeias das atividades de reciclagem do plástico no sistema local de produção, localizado na região do ABC. Segundo o autor, os resíduos plásticos podem ser industriais, gerados no processo de transformação e diretamente reaproveitados pelas empresas, por meio da coleta, moagem e realimentação na linha de produção, ou os gerados no pós-consumo, oriundos do lixo residencial, público e industrial. Esses resíduos podem ser reciclados manualmente ou por recuperação energética. De acordo com o autor Silvério, a reciclagem mecânica, precedida de atividades de coleta, separação, limpeza e triagem, consiste na conversão de resíduos plásticos, industriais ou pós-consumo, em grânulos, usados para a produção de artefatos plásticos, como pisos e conduítes, e etc. Já a reciclagem energética recupera a energia térmica dos materiais através de processos térmicos para a geração de energia elétrica.
Olá, meu nome é Leandro e eu vou falar dos possíveis impactos ambientais nos elos da cadeia. Bom, como vimos na introdução, os investimentos na região do ABC Paulista, a partir de 1950, mudou as características da região. Então, vou citar aqui algumas indústrias presentes no ABC, e os principais setores. Primeiramente, o setor automobilístico. Temos como principais indústrias a Mercedes-Benz, Scania e Toyota, em São Bernardo do Campo, e a General Motors, em São Caetano do Sul. E se tratando de indústria metalúrgica, temos a Fauzi, em Santo André, a indústria metalúrgica JW, em São Bernardo, a Julitec, em Diadema, e a ABC Tampos Industriais, em Mauá. Quando falamos de indústrias químicas, temos a Axco Nobel e a Evalar, em Mauá, a Imbra, em Diadema, e a Lumasa, em São Bernardo do Campo. Indústria de materiais elétricos, autopeças e automação, a principal é a Grob, em São Bernardo do Campo. E, por fim, as indústrias petroquímicas, a BASF, em São Bernardo, e a Braskem, que está presente em São Caetano, Santo André e Mauá. Bom, em se tratando da indústria automobilística, esse é um setor que compreende a indústria da manufatura, ou seja, é um setor automotivo e ela utiliza ferramentas e o trabalho para produzir bens para serem utilizados ou comercializados. Então, por exemplo, nesse caso temos uma montadora de carros. Esse o produto comercializado: veículos leves, caminhonetas e utilitários, caminhões e ônibus, até máquinas agrícolas e rodoviárias, além de autopeças e alguns outros produtos que compõem os elos da cadeia automotiva. Além disso, é um dos maiores consumidores de matéria-prima. Então, a indústria automobilística consome muito ferro, aço, alumínio. E isso, querendo ou não, quando essas indústrias se instalaram aqui no ABC, acabaram por atrair outras indústrias, como a metalúrgica e a química, para atender a demanda do setor automotivo. Em se tratando do impacto ambiental dessa indústria, ela está muito mais ligada à etapa de consumo do produto final no elo da cadeia de produção, ou seja, no consumo dos veículos automotores. Então, dentre os principais impactos ambientais negativos associados a essa indústria estão a poluição atmosférica, a poluição sonora, os acidentes com danos materiais e a vida humana, e o descarte dos veículos no seu pós-uso. Em se tratando de poluição atmosférica, os principais poluentes emitidos pelos veículos que podem afetar a saúde humana são material particulado, óxido de enxofre, oxidantes fotoquímicos como ozônio, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio e o monóxido de carbono, que não é considerado um poluente, porque não causa um dano direto à saúde humana, mas afeta diretamente a camada de ozônio, pois a sua grande concentração na atmosfera pode fazer buracos na camada de ozônio e, consequentemente, influenciar no efeito estufa, facilitando a entrada de raios solares diretamente na atmosfera. Por fim, a alta concentração desses poluentes em dias secos pode acarretar em complicações respiratórias, por exemplo, ressecamento das mucosas, também dificuldade para respirar e até o sangramento das narinas. Além disso, existem outros problemas acarretados por esses poluentes, como, por exemplo, a irritação nos olhos. Bom, em se tratando da indústria metalúrgica, que é a indústria que gerencia os metais, desde a sua extração do subsolo até a sua transformação em produtos para uso humano, no seu processo de produção, ele designa um conjunto de procedimentos e técnicas para extração, fabricação e fundição e o tratamento de metais e suas ligas. Então, esse processo de produção e de transformação dos metais utilizam diversas soluções altamente corrosivas. Além disso, as atividades do setor envolvem grandes quantidades de água, então utiliza muita água para depositar os óleos e os elementos com propriedades radioativas e reagentes químicos. Por isso, os impactos ambientais dessa indústria são lançamento de grandes volumes de gases na atmosfera, além de gerar resíduos sólidos e efluentes com toxicidade
variada e possíveis vazamentos que podem contaminar água e solo. Por isso que essas indústrias é de grande importância ter estações de tratamento de efluentes para tratar essa água contaminada, com tratamento específico. Além disso, é importante que a indústria conte com revestimentos próprios, para evitar a corrosão das estruturas e dos equipamentos da indústria metalúrgica, bem como evitar vazamentos e contaminações da água e do solo. Bom, em se tratando da indústria química, de modo geral, ela é responsável por transformar algumas substâncias que estão presentes na natureza em produtos que nós utilizamos no dia a dia. Ou seja, ela utiliza reações químicas para produzir essas substâncias a partir de outras mais simples que nós encontramos na natureza. Essa indústria tem uma enorme variedade de processos e produtos, então é considerado o setor mais diversificado da indústria. E ela pode atuar em diversos setores. Por exemplo, a petroquímica. Então, a indústria petroquímica está dentro da indústria química. Então, assim que eu acabar minha apresentação, a Vitória vai exemplificar um pouquinho melhor sobre a petroquímica. Também, a indústria química pode produzir fármacos, fertilizantes, pesticidas, produtos de higiene pessoal, perfumes, cosméticos, produtos de limpeza, produtos agrícolas, tintas, esmaltes, vernizes, fibras, polímeros, enfim, diversos produtos. Então, aqui eu trouxe uma tabela que eu retirei de um artigo que fala dos potenciais impactos positivos e negativos no meio ambiente dessa indústria, das indústrias químicas como um todo, né? Então, eu vou destacar aqui os impactos negativos. Movimentação de terra para a construção da fábrica e da infraestrutura, negativo, local. Alteração nas características do solo, alteração nas águas subterrâneas, alteração de qualidade de rios, alteração da qualidade do ar, aumento da geração de ruído, alteração na paisagem, aumento dos riscos de atropelamento de animais, alteração nos ecossistemas aquáticos, redução da cobertura vegetal, perda de habitats na fauna local, redução da riqueza e abundância de espécies da fauna, aumento do trânsito de veículos, aumento da incidência e disseminação de doenças e geração de resíduos sólidos. Então, a indústria química, como produz diversos produtos, pode causar diversos impactos ambientais negativos. Por fim, a indústria de materiais elétricos, autopeças e automação, ela tem como produção materiais elétricos e eletrônicos para instalações elétricas, além da produção de peças, autopeças e eletromobilidade, ou seja, motores e baterias. O principal impacto ambiental dessa indústria é a geração de resíduo sólido eletrônico. Ou seja, o descarte desses materiais após o seu uso deve ser feito separado do lixo comum, que muitas vezes isso não ocorre. Isso porque os resíduos eletrônicos e elétricos possuem componentes químicos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, por exemplo, mercúrio, chumbo, cobre, zinco, manganês e lítio. Além disso, o índice de reciclagem desses materiais eletroeletrônicos no Brasil ainda é bem irrelevante, mas está progredindo. Além disso, é importante investir na logística reversa, na prevenção, redução da geração, reutilização e reciclagem desses materiais. Então é isso, pessoal. Olá, eu sou a Vitória e eu vou falar um pouquinho sobre os impactos ambientais na cadeia produtiva da indústria petroquímica do ABC. A cadeia produtiva do petróleo ela é dividida em 4 grupos, que envolvem desde os estudos e testes necessários para a obtenção do petróleo, até mesmo a transformação em produtos finais. E essas etapas são exploração, refino, indústria petroquímica e indústria de transformação. E os produtos que são extraídos em cada um desses 4 grandes grupos são, na exploração, os líquidos de gás natural, etano, propano e petróleo.
No refino, a gasolina, o óleo diesel, querosene, bunker e nafta. Na indústria petroquímica, a produção de olefinas e aromáticos, olefinas, eteno, propeno, aromáticos e peixileno, produção de polímeros, polietileno, polipropileno, estireno, etc. E na indústria de transformação, embalagens, filmes, componentes automotivos, fios, tubos, cabos, eletrodomésticos e fibras. O petróleo, ele é uma combinação de hidrocarbonetos e contaminantes que se origina na decomposição de restos orgânicos. E é a principal fonte de energia utilizada no século XXI. Mas, como ele não é um recurso renovável, ele acarreta diversos impactos ambientais em toda a sua cadeia produtiva, e principalmente nas atividades de exploração e produção. Os impactos negativos, eles são principalmente ligados às plataformas offshore, que são encontradas no mar, e podem ser identificados desde a poluição do ar, da água, da contaminação de sedimentos marinhos, restrições à pesca, ao turismo e entre outros. Ele apresenta muitas utilidades e aplicações. Além do uso da indústria automobilística, ele se caracteriza por ser matéria-prima constituinte de diversos produtos, como plástico, calçados, cosméticos, e com o aumento da demanda energética, a exploração e produção do petróleo em áreas localizadas no mar tem se tornado cada vez mais comum, e o desenvolvimento de novas tecnologias tem permitido a expansão das reservas em águas profundas e ultraprofundas. As atividades de produção e exploração do petróleo, elas apresentam diversos riscos e são capazes de provocar a morte de animais e plantas, além de comprometer a qualidade do solo, das águas e provocar também impactos socioeconômicos. O consumo ilimitado desse recurso ele é considerado altamente poluidor e acelera a degradação do meio ambiente, gerando impactos na fauna, na flora e na sociedade. Como forma de proteção, a Política Nacional do Meio Ambiente determina que todo empreendimento ou atividade que os utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente geradores de poluição, sob qualquer forma, sendo pouco ou muito, e que dessa forma causem degradação ambiental, dependerão de um prévio licenciamento ambiental. Em 1994, a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente definiu que a perfuração dos poços para a identificação das jazidas e as suas extensões, a produção para pesquisa sobre a viabilidade econômica e a produção efetiva do petróleo e gás natural para os fins comerciais se constituem atividades de exploração e devendo, assim, serem objetos de licenciamento ambiental prévio. E essa mesma resolução, ela estabelece que, para a expedição das licenças correspondentes, o órgão ambiental competente se utilizará de instrumentos tais como o estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental, relatório de controle ambiental, estudo de viabilidade ambiental, relatório de avaliação ambiental e projeto de controle ambiental, a serem definidos de acordo com a caracterização da atividade licenciada e elaborados pelo interessado. Esses estudos ambientais, elaborados por licenciamento, apresentam um diagnóstico ambiental da área influenciada, né, da atividade, e identifica todos os impactos negativos e positivos que vão ocorrer diante da implantação, operação e desativação aos meios físicos, bióticos e socioeconômicos. Os impactos ambientais decorrentes dessas atividades levam a diversas discussões, que envolvem desde a perfuração dos poços até a própria presença física da unidade de perfuração responsável pela fase de produção. É possível detectar os impactos ambientais através da avaliação do impacto ambiental, né, que é um dos principais instrumentos instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente. E antes de ser feita a implantação de uma plataforma petrolífera, é feito um estudo de riscos, que consiste na análise preliminar dos riscos, no estudo do perigo e operabilidade, estudo de dispersão dos gases, estudo de incêndio e explosão, e podendo ocorrer mudanças no projeto na fase de operação, devido à complexidade do trabalho a ser realizado, né, fazendo todas as alterações necessárias conforme for o andamento do estudo de riscos. Na fase de operação, podem vir a ocorrer todos os impactos ambientais, porque é onde a plataforma está em atividade de perfuração e em constante produção de óleo e gás também, sendo que necessário que as unidades de transporte e de apoio, tanto para armazenar os líquidos produzidos como para armazená-los e depois transportá-los, pode ocorrer vazamentos de caráter líquido ou gasoso.
o que põe em risco as comunidades marinhas próximas ao local, a qualidade do ar, da água e restringe a atividade pesqueira, a atividade turística, impedindo o tráfego marítimo e desorientando cardumes de peixe. Então, um simples vazamento pode causar tudo isso. O levantamento dos impactos que são provenientes das rotinas de operação das atividades é caracterizado nas etapas de perfuração e produção. São vários impactos causados por esse tipo de atividade, e dentre eles tem, novamente, a alteração da qualidade das águas, o risco de colisão e contaminação da biota marinha, onde as espécies envolvidas estão listadas na Legislação Nacional de Proteção da Fauna. A variação da qualidade das águas das atividades ocorre por conta do lançamento de rejeitos na água do mar, como água de tratamento, líquidos de limpeza, efluentes sanitários e restos alimentares, sendo que os dois últimos, eles são responsáveis por um incremento temporário de matéria orgânica nas águas oceânicas. Na fase da perfuração, um fator a ser observado são os resíduos sólidos gerados e os fluidos utilizados durante essa etapa, que devem ser descartados de forma correta devido ao grande volume e o potencial de contaminação que pode acarretar sérios problemas no meio ambiente. Na fase da implantação dos equipamentos do fundo, pode-se causar a morte de organismos que não têm condição de se retirar das áreas a serem ocupadas, e a restrição de acesso para as atividades pesqueiras se deve à presença física das unidades de perfuração e de produção. A restrição é devida a uma limitação da área de segurança num raio de 500 metros no entorno das unidades, de acordo com a norma 8. Do mesmo modo, existe a restrição de atividade turística e se reduz a taxa de visitação devido à área de influência, em função da perspectiva do risco associado pelas atividades de exploração e produção do petróleo. A atividade de exploração ela é feita com base nos estudos técnicos e geológicos na busca de intensificar e aperfeiçoar as descobertas de novos poços de petróleo. Mas mesmo com todo esse avanço tecnológico nos estudos geológicos na perfuração, ainda é uma atividade que pode ser considerada muito arriscada e de custo elevado. Os estudos para a contestação da possibilidade de existência do petróleo são produzidos através da geofísica, sismologia e tecnologias sofisticadas, como a perfuração e a sondagem. A fase de operação ela é a fase que mais apresenta riscos de impacto ambiental. Por outro lado, tem-se o aumento da biodiversidade em função da presença do substrato fixo e liberação de nutrientes associados ao despejo de esgotos e restos de alimentos vindo da unidade. Outro ponto importante diz respeito ao processo de abandono que deve ser bastante estudado, para que não ocorra nenhum vazamento de óleo ou gás e consequente dano ambiental. E diante desse panorama fica evidente, a importância da avaliação do impacto ambiental instituída pela Política Nacional do Meio Ambiente, permitindo então a identificação prévia desses impactos gerados pela atividade. Diante desses aspectos, compreende-se que os mais variados processos empregados nas etapas, tanto desde a exploração ao refino, mesmo com todos esses processos de teste e tudo mais, são gerados muitos impactos, tanto positivos quanto negativos. Não se pode negar, claro, o volume de negócios que são proporcionados por conta do petróleo, impulsionando toda uma cadeia de bens e serviços, trazendo tecnologia, capacitação, grandes oportunidades de emprego e renda, e por isso que é importante a avaliação do impacto ambiental, que ela é feita a partir de um diagnóstico ambiental da área de influência, e através desse relatório é possível conhecer detalhadamente as características físicas, biológicas e socioeconômicas da área. E após o conhecimento dessas características, são levantados os aspectos ambientais do empreendimento. De acordo com a norma ISO 14001, os aspectos ambientais consistem em elementos das atividades, produtos e serviços de uma organização que podem interferir com o meio ambiente. Dessa forma, conhecendo todos os aspectos ambientais, é possível, por meio de métodos de avaliação, analisar os impactos ambientais, levando em consideração os diferentes componentes ambientais dos meios físicos, biológicos e antrópicos. Nessa tabelinha estão apresentados alguns principais aspectos ambientais causadores de impactos negativos. Então, tem a geração de cascalho e deposição ao redor da cabeça dos poços, geração de efluentes domésticos e despejo no mar, despejo de resíduos oleosos no solo e no mar,
má disposição de resíduos sólidos contaminados, emissão de gases, geração de ruídos e vibrações, vazamento de dutos ou tanques de armazenamento no solo e no mar, colisões entre navios e despejo de óleo bruto no mar, vazamento ou derramamento de resíduos de lavagem dos tanques dos navios petroleiros e despejo de rejeitos do processamento industrial. Os principais impactos ambientais no meio físico, eles são causados pela produção do petróleo, né, levando em consideração os aspectos ambientais citados, que são a variação da qualidade das águas, a variação da qualidade do ar e a variação da qualidade do solo. A variação da qualidade das águas durante a operação das atividades, ela ocorre por conta do lançamento de rejeitos na água do mar, tais como água de drenagem, líquidos de limpeza, efluente sanitário, restos alimentares e o lançamento de... E esse lançamento, ele gera um incremento temporário de matéria orgânica, né? Por sua vez, os efluentes contaminados por substâncias químicas, como líquidos de limpeza, rejeitos do processamento industrial, ao entrar em contato com o mar, eles modificam as suas características físico-químicas e, com a turbidez, que é aumentada, a concentração do oxigênio dissolvido é reduzida. E essas modificações afetam diretamente os seres bióticos presentes na área de influência da atividade. Os impactos ambientais na qualidade do ar, eles decorrem principalmente das emissões de gases vinculadas ao funcionamento de exaustores, de máquinas e turbinas a diesel, e a queima de hidrocarbonetos durante o teste do poço, quando este é realizado. Em todo o processo de combustão, a emissão de dióxido de carbono é inevitável. Esse gás ele não é tóxico à saúde, ele não causa nenhum risco, mas há uma grande preocupação com o efeito estufa. A variação da qualidade do solo, ela ocorre por conta da remoção da cobertura vegetal presente na instalação do poço, né? E com a remoção dessa cobertura vegetal, o solo ele perde toda a sua defesa natural e fica propício à erosão. E além disso, há um impacto no solo pela disposição dos cascalhos contaminados por óleo, os quais são dispostos ao redor da cabeça dos poços. Os efeitos dessa contaminação por petróleo são relativamente moderados em relação ao solo. Os danos são causados à vegetação, mas a extensão é relativamente restrita, exceto em alguns casos de grandes derramamentos, onde a área de terra ela deixa de ser pequena, né? Mas, no geral, é uma faixa bem estreita. E os aspectos ambientais listados, né? Esses que eu falei, eles causam interferência na biota, seja ela marinha ou terrestre, e essas interferências podem levar à fuga ou à perda de organismos. Quando os manguezais eles são atingidos por óleo, o sistema radicular das plantas ele fica completamente impermeabilizado, tornando incapaz de absorver oxigênio e nutrientes. E nessas condições, os vegetais passam a perder as folhas e não conseguem realizar a fotossíntese. Os animais que habitam esses ecossistemas, eles podem morrer em poucos dias por asfixia, enquanto outros podem ir se intoxicando aos poucos por comer alimentos contaminados. O óleo que cobre o corpo desses animais, ele pode prejudicar o sistema de isolamento térmico de alguns, e principalmente das aves, onde a camada de penas tem como principal função armazenar ar e gás de baixa condutividade térmica. Em referente à exploração marítima, para finalizar, os organismos que mais sofrem interferência são os componentes das comunidades planctônica e bentônica, porque a redução da intensidade da luz no corpo da água, provocada pelo aumento da turbidez, pode influenciar temporariamente na capacidade desses organismos de realizar a fotossíntese. Olá a todos, eu sou a Amanda e eu vou apresentar esse tópico 2.3, propostas de soluções, juntamente com meu colega Nicolas. A gente vai começar fazendo uma breve introdução sobre as empresas que possuem grande participação na degradação ambiental. Essas empresas possuem um processo produtivo desde a gestão do projeto até a entrega do produto final, e quando não é feito com eficiência, gera muitos resíduos. E tornar esse processo produtivo ambientalmente correto agrega valor ao produto e à empresa, dando uma vantagem competitiva e maiores oportunidades de negócio, né? Isso quando a empresa enxerga claramente e se engaja nessas propostas e nessas mudanças. As propostas de soluções que a gente vai desenvolver aqui são propostas pautadas muito em soluções que já
foram implementadas e propostas que estão sendo desenvolvidas por muitas empresas do grande ABCD, né? A princípio, a gente propôs essas mudanças pautadas em medidas públicas de coerção por meio do poder da lei, tendo, claro, como base a terceira abordagem, que é a abordagem estratégica, e considerando todos os problemas e os impactos ambientais ligados ao polo industrial da região do ABCD. A gente vai mostrar essas soluções, que têm como objetivo reduzir e minimizar os impactos ambientais para o setor automobilístico e petroquímico da região. Essa terceira abordagem, como a gente já viu nas aulas, ela infere que a empresa vai enxergar nessa estratégia de adequação ambiental algo de agregar valor ao produto, e assim também agregar valor à sociedade. Bom, a primeira solução ela é voltada para a indústria automobilística da região do ABC. A princípio, nós temos que ter em mente que incluir o desempenho ambiental como fator de prioridade competitiva é um dos primeiros passos para você ter uma gestão estratégica sustentável. E é a partir desse princípio que o estudo que nós analisamos teve e foi implementado nas organizações que foram estudadas. As soluções que mostraremos a seguir, elas são voltadas a um estudo publicado pela Revista Brasileira de Gestão e Negócios, que visou analisar a inserção da dimensão ambiental na estratégia de operações e analisar o impacto gerado no desempenho competitivo da área de operações. O que isso quer dizer? Algumas empresas, sendo empresas da região do ABC, mais especificamente 3 grandes montadoras, uma japonesa, uma americana e uma europeia, elas mudaram toda a visão de operação que elas tiveram e inseriram dentro dos seus processos a dimensão ambiental, que no caso é o impacto ambiental de cada etapa do processo, e a partir dessa nova visão, elas moldaram toda a operação delas de modo a reduzir os impactos ambientais e tornaram isso uma política interna da área de operações. Nessa tabela, a gente pode ver a origem das empresas e as políticas que elas adotaram. Independente das culturas, de onde elas são, da origem delas, todas essas empresas apresentaram uma internalização das demandas ambientais externas, ou seja, a demanda dos stakeholders, a pressão que elas sofrem, seja da sociedade, seja do mercado ou de legislações. E, a partir dessa internalização, elas entenderam a importância e a preocupação social com o meio ambiente. E, desse modo, elas moldaram toda a operação delas, providenciando treinamento, refazendo processos e coisas do gênero, sempre visando a melhoria contínua, de modo que elas reduzissem o impacto ambiental desde cada etapa do processo produtivo até a formação do produto final. Com a incorporação dessa dimensão ambiental como uma prioridade competitiva dentro dessas companhias, os processos operacionais, as empresas passaram a mitigar retrabalhos e passaram a diminuir a quantidade de vezes que elas teriam que refazer o processo operacional para mitigar possíveis danos ambientais. Além disso, outros ganhos que essas companhias tiveram foi na redução de consumo de recursos e geração de resíduos. Estudos apontam que essas companhias tiveram uma redução de 15% para 92% de gastos de recursos naturais no decorrer de 3 anos. Então, inserir a dimensão ambiental como um indicador do que fazer ou deixar de fazer dentro dessas companhias, olhando apenas a parte operacional, proporcionou que essas companhias ganhassem uma nova visão frente aos stakeholders, uma vez que elas passaram a demonstrar uma preocupação ambiental e com a sustentabilidade, e reformularam todo o seu processo para que ele se tornasse cada vez mais verde. A segunda solução que iremos apresentar é um olhar sobre o polo petroquímico do ABC. Estudos apontam que houve um aumento de
poluição nos últimos anos referente ao polo industrial do ABC, onde houve contaminação do solo, contaminação do ar, de águas subterrâneas, emissão de gases poluentes na atmosfera, além de, naquela região específica, ter um aumento da quantidade de doenças de tireoide. As pessoas, ao longo dos anos, passaram a apresentar cada vez mais casos de problemas de tireoide devido à poluição que se concentra naquela região. Então, em 2019, o Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC, o COFIP-ABC, apoiado pela Associação Brasileira da Indústria Química, a ABQUIM, promoveu a 3ª edição de um seminário cujo objetivo era mostrar práticas sustentáveis no polo do Grande ABC, com cases de soluções para controlar os impactos ambientais gerados pela indústria e pelo setor, a partir da exibição de indicadores de desempenho em meio ambiente da indústria e compartilhamento de boas práticas. Ou seja, as empresas teriam que apresentar nesse comitê, nesse seminário, o que elas estão fazendo para minimizar os impactos ambientais naquela região da indústria. Aqui nessa tabela, nós elencamos algumas das empresas e o que elas fizeram, as propostas de soluções para a minimização dos impactos ambientais. Por exemplo, a Braskem, eles apresentaram um projeto de modernização chamado Vesta, que é um projeto em parceria com a Alemanha, que prevê a substituição de turbinas com 25% de eficiência por motores elétricos, que possuem 95% de eficiência na sua utilização. E essa substituição, ela promove uma economia de 11,4% no gasto de águas e uma redução de 6,3% de emissão de CO2 na atmosfera. A segunda companhia é a Cabot. A companhia faz o aproveitamento energético de gases residuais, ou seja, aquele gás que ele ia ser lançado na atmosfera, eles pegam parcela daquele gás e reutilizam ele a partir de uma caldeira, transformando ele em vapor e retornando ele para o processo, seja para mexer alguma turbina ou coisa do gênero. Assim, de acordo com a Renata Valeiro, a coordenadora de segurança, meio ambiente e saúde da Cabot, eles tiveram uma geração de 60% da energia consumida pela empresa, ou seja, 60% da energia que a empresa efetivamente consome vem dessa reutilização desses gases. As duas seguintes empresas que a gente elencou, a Bandeirante Química e a Oxiteno, também trabalham com o reaproveitamento dos gases residuais de todo o processo de produção que elas possuem nessas empresas. Segundo o Oscar Abreu, que é o gerente da fábrica Bandeirante Química, foi apresentado um projeto com o objetivo de reduzir a geração desses vapores orgânicos voláteis no armazenamento de solventes, com um selo flutuante interno dentro do tanque de armazenamento cilíndrico, que é um tanque vertical, onde esse selo metálico ele flutua na superfície do líquido e reduz a velocidade de evaporação e as perdas dessa evaporação, né? Estima-se que, com o uso desse selo, eles consigam reduzir em 95% as emissões de vapores orgânicos que são voláteis na atmosfera. E no caso da Oxiteno, eles formaram uma parceria recente para receber vapor gerado da recuperação de gases residuais que são gerados de todo o processo produtivo da empresa. E isso possibilita que a Oxiteno desative as caldeiras que eles têm no momento. Entre esses ganhos ambientais todos, foi citado pela empresa a diminuição do consumo de recursos naturais e a diminuição também da emissão dos gases poluentes na atmosfera. É possível perceber que a gente abordou no trabalho todo meios diferentes de distintos setores, mas que se encontram e se complementam em alguns pontos, né? As companhias automobilísticas que a gente estudou, eles adotaram políticas públicas ambientais em todo o processo operacional, de modo que eles fossem adaptados e focados na redução de recursos naturais, do uso de recursos naturais. As empresas do setor petroquímico visaram mudanças mais estruturais do que processuais, e com essas mudanças, são mudanças de materiais e infraestrutura dentro das próprias companhias. As soluções em si, elas possuem uma única finalidade no geral,
que é adotar a questão ambiental nas companhias como uma estratégia competitiva, o que não gera uma visão política das companhias frente aos stakeholders. Vale ressaltar que a reformulação do processo produtivo das empresas do grande ABC, se não forem das empresas que não são preocupadas com todas essas reformulações e questões que a gente abordou, de empresas reais, elas devem ser garantidas com poder de lei, porque todos os processos produtivos geram resíduos, e as empresas que não estão preocupadas em serem ambientalmente corretas acabam gerando esses resíduos e comprometendo a saúde da população e a qualidade de vida da sociedade do seu entorno. Então, agora eu vou apresentar o nosso estudo de caso, né? Então, como a gente já falou ao longo do trabalho, o problema da poluição na região do polo petroquímico, do ABC e em outras regiões parecidas já vem de longa data, né? Mas cada vez mais as autoridades têm tentado tomar atitudes e fazer projetos, enfim, para tentar amenizar esse problema. Então, o estudo que a gente escolheu para falar é o estudo de Negrete, que fala sobre a poluição atmosférica e as internações por insuficiência cardíaca congestiva em adultos e idosos em Santo André. Então, o objetivo, né, do estudo é tentar fazer uma correlação entre os níveis de poluição atmosférica, principalmente de material particulado, com os casos de internação por conta de insuficiência cardíaca em pessoas com mais de 35 anos, né, no município de Santo André, e o intervalo que eles usaram foi entre 2000 e 2007. Então, primeiro, o que é insuficiência cardíaca congestiva, ou ICC, para ficar mais fácil? Ela é uma síndrome que causa problema no bombeamento do sangue, e por conta disso, o bombeamento do sangue ele não se adequa à demanda do organismo, né? Então, causa uma congestão vascular e pode causar outros problemas mais graves, né? Então, as doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte em todo o mundo. Então, por isso que é muito importante estudar cada vez mais sobre elas e tentar entender as causas dela, né? O que pode acarretar, agravar os casos da doença ou fazer com que ela ocorra com mais frequência. Então, a poluição do ar, que é liberada pelas indústrias, pode provocar problemas cardíacos, né? Então, esses problemas são causados principalmente pelos poluentes primários, que são aqueles que já são emitidos direto da fonte, então eles não sofrem nenhuma transformação. Então, alguns deles são, por exemplo, material particulado, tanto 10 quanto material particulado fino, 2,5, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono. Mas o que trata desse estudo é o material particulado 10. Então, esse estudo foi feito porque ainda não havia nenhum estudo na região, né, que correlacionasse a poluição do ar com algum tipo de doença, né, principalmente doença cardíaca. Então, para análise, né, na tentativa de fazer essa correlação, foram utilizados os dados de domínio público dos hospitais da cidade de Santo André, que são conveniados ao SUS, e também os dados de qualidade do ar, né, os níveis de material particulado 10 no ar, que foram disponibilizados pela CETESB, e também os dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar. Tendo esses dados, né, foram feitas análises estatísticas de correlação para tentar, né, correlacionar as variáveis de interesse, e uma dessas análises utilizou a estrutura de defasagem de 21 dias, que considera que o efeito da exposição a esses poluentes pode não ser imediato, então ele pode ter um atraso, né, uma defasagem entre o dia que ocorreu a exposição até 20 dias depois, né? Então, os primeiros resultados dessa análise da qualidade do ar mostraram que durante todo o intervalo entre 2000 e 2007,
a média diária da concentração de material particulado foi de 36,6 microgramas por metro cúbico, e o padrão estabelecido pela CETESB para o estado de São Paulo é de 50 microgramas por metro cúbico. Então, assim, esses problemas, né, enfim, foram causados, os níveis de poluição média estavam sempre abaixo do padrão máximo estabelecido pela CETESB. Isso seria positivo. Só que o padrão estabelecido pela OMS é de 20 microgramas por metro cúbico, então já fica quase o dobro, né, do valor encontrado. Então, fazendo correlação entre os níveis de material particulado e as variáveis de temperatura e de umidade relativa do ar, foi encontrado que essas duas variáveis influenciam negativamente a concentração de material particulado. Então, quanto maior a temperatura e maior a umidade relativa do ar, menor é a concentração desse poluente. Então, minimiza os possíveis efeitos que pode causar na saúde humana. Agora, relacionando os níveis de concentração do material particulado com os números de internações por ICC com esses 21 dias de defasagem, né, que é o objetivo principal do estudo, foi encontrado que o número de internações aumentou sim, no mesmo dia em que os níveis de material particulado aumentaram. Esse número tem uma queda ali entre 5 e 6 dias depois da exposição, e ele volta a aumentar entre o intervalo de 10 a 12 dias depois da exposição. O estudo, né, o artigo fala que uma falha ou uma coisa a ser melhorada é que os municípios da região metropolitana de São Paulo, de regiões metropolitanas em geral, normalmente têm uma mobilidade muito mais fácil. Então, eles podem morar em um município, trabalhar em outro, estudar em outro, porque é tudo muito, muito próximo. Então, como aqui foram estudados os pacientes só internados em Santo André, isso pode ter alguma mudança nos resultados se tivesse feito um estudo para a região do ABC ou para a região metropolitana de São Paulo. Porém, o estudo ainda se mostra importante dentro desse contexto do município de Santo André. O estudo também cita que foram realizados outras pesquisas na cidade de São Paulo e também um outro em 7 cidades dos Estados Unidos, e os resultados foram parecidos, assim, que quando aumentavam os níveis de material particulado no ar, aumentavam também as internações. Então, isso corrobora também o resultado que eles encontraram nesse artigo. Então, o estudo de Negretti conclui que o aumento na concentração de material particulado pode sim aumentar o número de internações por ICC em adultos maiores de 35 anos e de idosos, mesmo que esses níveis estejam abaixo do padrão estabelecido pela CETESB. Então, eles sugerem, né, que sejam realizadas ações para tentar reduzir essas emissões, sejam elas de fontes fixas ou não, ou fontes móveis, para tentar minimizar as internações por ICC no município. Bom, conforme foi visto ao longo de toda a apresentação, a região do Grande ABC é um dos polos industriais mais importantes da América Latina. São 7 municípios hoje, totalizando 828 quilômetros quadrados, possui mais de 24 mil indústrias e emprega cerca de 26% da população economicamente ativa da região. A região abriga diversas empresas do setor automobilístico, metalúrgico, químico, petroquímico e de cosméticos, e o seu desenvolvimento se inicia lá atrás com a expansão da produção cafeeira e a construção da São Paulo Railway, que ligava Jundiaí até o Porto de Santos. A atividade cafeeira acabou atraindo bastante gente nessa região, o que acabou atraindo também diversas atividades como comércio, hospitais e outros serviços essenciais, dando início ao desenvolvimento da região. Após a Segunda Guerra, a região recebeu diversos investimentos
de empresas multinacionais, como Ford, Scania e Mercedes, muito por conta da sua proximidade com a cidade de São Paulo, e com a proximidade também com o Porto de Santos, já que essa proximidade acarretaria, né, implicaria em otimização de custo logístico para as empresas. Junto, né, a gente sabe que o setor automobilístico possui uma cadeia de suprimentos bem ampla, bem vasta, então, junto às montadoras, vieram também empresas que fazem parte dessa cadeia de suprimento, então as fabricantes de parafusos, porcas, vidro, a indústria metalúrgica e siderurgia também acabaram se instalando aqui na região ao longo de toda a extensão da rodovia Anchieta. E além do polo automobilístico, a região do ABC possui outros polos importantes também, como o polo de cosméticos em Diadema e o polo petroquímico na região de Mauá. E junto com esse processo de industrialização, né, de expansão da atividade industrial, vieram também diversos impactos ambientais em diversas magnitudes, como a poluição do ar, a poluição da água, né, em função dos poluentes que são dispersados, poluição da água em função da dispersão de poluentes nos rios, contaminação de solos, além da poluição visual e da poluição sonora também. Já houveram até estudos que indicam que a probabilidade de ocorrência de tireoide crônica autoimune pode ser até 5 vezes maior na população que vive ali no entorno do polo petroquímico de Capoava, né, que fica localizado ali entre Mauá e Santo André. E conforme foi visto também anteriormente na apresentação, a poluição atmosférica também tem relação com as internações por insuficiência cardíaca congestiva em adultos e também em idosos. Então, dado esse alto grau de degradação ambiental, não só na região do ABC, mas em todo o planeta, a preocupação com o meio ambiente, que antes era restrita a uma pequena parcela da população, né, apenas algumas ONGs, uma pequena parte das pessoas se importava realmente com a questão ambiental, esse tema passou a ter uma relevância muito maior, passando a atingir quase toda a população, inclusive as empresas, né? Então, aquele modelo de lucro que a gente via antes, que consistia em buscar o lucro a qualquer custo, né, sem se preocupar com as questões ambientais, acabou caindo em desuso e está sendo substituído gradativamente pelo modelo sustentável. Então, a gente acredita que nesse contexto, né, de implementação dos modelos sustentáveis, os órgãos públicos em âmbito municipal, estadual e federal possuem um papel fundamental através de leis e medidas, pois cabe a eles impor as medidas que visam a educação ambiental, né, por parte das empresas, além de fiscalizar e penalizar as empresas que não possuem uma gestão ambiental adequada. Afinal, se uma empresa não se responsabiliza pelos seus próprios custos, quem vai pagar esse custo no final do dia, né, são as pessoas, né, a sociedade e também a natureza, né, o meio ambiente. Em um estudo realizado pela Revista Brasileira de Negócios, com montadoras de diversas nacionalidades, as empresas que passaram a ter o seu desempenho mensurado por indicadores ambientais, como consumo de água, consumo de energia e geração de resíduos, indicam que houve significativa redução de gastos, menor consumo de recursos e melhor reaproveitamento e, consequentemente, menor geração de resíduos, além de melhorar a imagem da empresa frente aos seus stakeholders, né? Vale ressaltar também que as preocupações não valem apenas para a unidade industrial, mas sim a toda a cadeia logística, a toda a cadeia de produção, né? Desde a extração de matéria-prima, a logística dessa matéria-prima, a produção em si, né? A parte fabril dentro da indústria. Também deve-se considerar o uso, como que esse produto vai ser usado e o seu descarte também, de forma que as empresas podem desenvolver as soluções ambientais, não só na fabricação, né, na etapa industrial, mas também em toda essa cadeia, a exemplo aí das empresas dos slides anteriores, né, por exemplo, Braskem e Oxiteno, que foram apresentadas anteriormente.